Boa noite. Em nome da coordenação do curso de Ciências Econômicas, em nome também da direção da Escola de Negócios, eu queria primeiramente agradecer a presença de todos, alunos, convidados, economistas que estão aqui presentes, pessoas interessadas pelo tema. Dizer que para nós da FADERGS é um motivo de honra, né, estar recebendo aí o primeiro Economia em Pauta num formato diferente. Ficamos felizes e honrados, né, de estar recebendo. Dizer que todo processo novo, né, é um processo que requer adaptação. A gente trabalha aí para divulgar para os nossos alunos, para que eles conheçam o trabalho também do Conselho, para que eles se aproximem de todas as oportunidades que o Conselho pode oferecer para os nossos alunos. Então, somos parceiros nessa atividade e estamos de portas abertas para recebê-los novamente, receber público externo, alunos que estão aqui presentes. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa intenção, que cada vez mais se fale mais de economia, se entenda mais da economia, porque ela é essencial para as nossas vidas, para a comunidade, para a sociedade como um todo. Então, hoje nós temos o Economia em Pauta. Me ajuda a lembrar a temática dele: perspectivas para a economia brasileira e agronegócios. Então, eu gostaria de convidar para compor aqui o nosso debate Antônio da Luz. Ele é economista-chefe do Sistema Farsul e economista do ano de 2017. E para conversar com ele, o jornalista Danton Júnior. Ele é jornalista do Correio do Povo e é um dos vencedores do prêmio de melhor reportagem de economia também no ano de 2017. Boa noite. Bom, acho que nós vamos começar ouvindo, né, a palestra do Antônio e depois a gente faz alguns comentários a respeito. Antônio. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer ao meu presidente Dolfo, presidente do meu conselho, do qual eu faço parte, cumprimentando ele, cumprimentar todos os demais conselheiros e ex-conselheiros aqui presentes. Quero agradecer muito, professora Cláudia, a sua acolhida aqui na FADERGS, faculdade essa que eu venho pela segunda vez, com muita alegria estou aqui. E eu preparei para essa discussão dessa noite um material que, pensando muito menos no Danton, que é um jornalista já de bastante estrada, de bastante prestígio, sobretudo no nosso meio, mas eu estava preocupado mais com os alunos, com a FADERGS, assim, com as pessoas que vão ser meus colegas no futuro. Então eu preparei um material que serve com certeza para os já economistas, mas também dá um pouquinho tira um pouco da abstração que muitas vezes nos parece ser a nossa profissão e talvez com um pouquinho de aplicação a gente consiga enxergar um pouco do que a gente está estudando lá, sobretudo naquela parte mais fundamental da nossa profissão, e como que a gente, o quão útil são esses ensinamentos que vocês têm aqui, e como isso faz diferença depois na nossa vida profissional. Então, eu vou começar mostrando algumas aplicações, e a partir disso eu quero mostrar o quanto a economia é importante para o agronegócio,
que a gente fala muito da importância do agronegócio para a economia, mas a gente fala muito pouco da importância da economia para o agronegócio, porque isso é um círculo que se retroalimenta. E se isso é verdade, a economia não é um problema só dos demais setores. Tem muita gente que olha assim, o próprio produtor ou vários operadores da longa cadeia do agronegócio, olha para o PIB, saiu o PIB, caiu, subiu, tantos por cento. Tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Às vezes as pessoas não têm no agronegócio a consciência do quanto aquilo influencia o seu negócio, o quanto aquilo impacta o seu negócio. Então, por conta disso eu trouxe algumas aplicações para a gente discutir aqui. Acho que está se ligado. Sim, agora sim. Agora ligado, pode ser que ele funcione. Antes de entrar nessas aplicações, eu gostaria de mostrar um pouquinho da nossa produção brasileira, já que vamos falar muito de PIB, de crescimento, da importância do agronegócio para o crescimento, etc. Notem que esse ano a gente deve ter uma produção um pouco menor do que nós tivemos no ano de 2017. PIB é uma medida no fim do dia, é uma medida de volume. Então, logo, a agropecuária não deve ser o vetor da economia nesse ano. Esse ano a economia vai ter que crescer por outros vetores. Mas entrando na questão estrutural, eu vou começar mostrando o milho para vocês e vou chamar a atenção lá para aquelas aulas de fundamento de economia, lá nós, os economistas em especial, estudam em microeconomia. E só eu queria antes também puxar um gancho que a professora Cláudia falou, da relação da FADERGS com o Conselho. Pessoal, já pensou a pessoa estudar 4, 5 anos, se formar em economia, se formar em ciências econômicas e não virar economista? Isso é meio como chupar bala com papel, né? Não faz o mínimo sentido. A pessoa se formou, a primeira coisa que tem que fazer, obviamente, que é procurar o conselho e se registrar corretamente e trabalhar de maneira correta, registrada, enfim. Eu mesmo, eu fiquei mais feliz quando eu recebi minha carteirinha de economista do que quando eu recebi meu diploma, para dizer bem a verdade. Mas vejam só as relações que eu gostaria de mostrar para vocês. Nós temos nesse eixo, no eixo do Y, o consumo per capita. E no eixo do X, nós temos aqui, no caso, o rendimento médio do brasileiro. E nós temos aqui uma análise de vários anos, eu deveria ter posto, mas me esqueci, mas deve ter aí no mínimo 20 anos de análise. E vejam que não é por coincidência que nós temos uma relação bem forte entre o rendimento, à medida que o rendimento aumenta, o consumo per capita de milho no Brasil aumenta. Eu vou perder um pouquinho mais de tempo para explicar esse gráfico, porque todos os demais também estão montados dessa forma. Percebam que nós temos uma correlação bem elevada, a gente consegue retratar linearmente com bastante precisão essa relação, e quando a gente faz lá a nossa elasticidade, aqui no caso a elasticidade de renda da demanda, que depois que a gente sai da microeconomia e vai estudar econometria, a gente percebe que é muito mais fácil fazer isso através de relações logarítmicas, né, as relações log-logs. Nós temos então que para cada 1% que varia o rendimento médio, a gente tem um crescimento ou decrescimento, dependendo da variação, do sentido da variação, de 1,05% no consumo de milho no Brasil. Ou seja, rendimento médio interessa para os produtores rurais. À medida que o rendimento médio aumenta o consumo de milho no mercado interno. E mais, não só nós vemos um crescimento, uma relação positiva, como a gente pode dizer que esse bem é, no mínimo, um bem normal. Agora, elasticidades acima de 1,
nós sabemos que é uma característica dos bens superiores. Mas não é por 0,5 que eu vou mudar o enquadramento do milho. Deixa lá o milho como bem normal, mas vejam que ele tem uma boa elasticidade renda da demanda. Não é só o rendimento que a gente percebe isso, quando nós pegamos, por exemplo, o PIB per capita, que é uma variável muito mais complexa, tem uma série de outros elementos que não tem a ver com o consumo, como é o caso do rendimento. Ainda assim, nós temos ainda um R quadrado, uma correlação bastante elevada, bastante significativa, e nós temos uma relação log-log, ou uma elasticidade, para cada 1% que varia o PIB per capita, varia 1,07 o consumo de milho. Aí muitas vezes eu vejo as pessoas falarem: não, mas a gente não pode exportar tanto, a gente deveria consumir mais aqui dentro. Concordo. Na hora que tiver maior crescimento econômico, na hora que o PIB per capita crescer mais, vai ter maior consumo interno. Essa decisão não está no lado da oferta, está no lado da demanda. Então, se nós temos uma oferta superior ao crescimento da demanda, exporta-se. Não temos muito o que fazer. Todo o resto, o que não for assim, infelizmente fica só no campo da divagação, do sonho, da narrativa. Não tem amparo teórico concreto. Quando nós pegamos o consumo das famílias, que é aquele trecho do PIB, quando nós calculamos ele, o Y é igual a C mais I mais G, X menos M, pois o consumo das famílias, ele é a parte do PIB voltado para o consumo. E isso tem também uma enorme correlação, vejam que tem um comportamento bastante linear, e nós temos uma relação de para cada 1% que varia o consumo das famílias, varia 0,64% o consumo de milho, seja para cima, seja para baixo. E ele também tem uma correlação com população. À medida que a população cresce, evidentemente, a gente vê um crescimento exponencial do consumo de milho no mercado interno. Quando nós olhamos para os nossos importadores, aí nós temos o Irã, que é o principal importador, embora a gente perceba que parte dessa explicação vem do crescimento da renda lá no Irã, nós sabemos que isso é apenas uma parte, né? O Irã é um país bastante complexo, está cheio de problemas. Isso também vale para o Egito. Quando a gente vai para países mais ajustados, como o Japão, nós vemos, por exemplo, que essa relação aumenta. Espanha, muito pouco. Quando nós vamos para a soja, nós também temos essas relações bastante fortes. Primeiro, o rendimento médio, para cada 1% de variação, varia quase 0,70 o consumo de soja interno, seja para cima, seja para baixo. O PIB per capita também tem uma correlação bastante elevada, crescimento econômico, portanto, faz com que o consumo de soja aumente internamente, 1,29, crescimento bastante robusto, bastante importante. O consumo das famílias, percebam a inclinação desse gráfico aqui, nós temos uma enorme inclinação. Logo, o consumo das famílias, para cada 1% que varia em 0,74% o consumo de soja internamente, e a população também, por óbvio, tem uma correlação bastante forte. À medida que a população cresce também o consumo de soja no mercado interno. Quando nós olhamos para o mundo lá fora, e diferente do milho, que nós não somos muito exportadores, soja sim, nós somos bastante exportadores de soja, percebam que o rendimento do chinês influencia muito as importações que ele faz do Brasil. Então, ou seja, China crescendo significa também as importações de soja da China crescendo, o que nos interessa. Nós vemos isso na China, nós vemos isso na Espanha, nós vemos isso na Tailândia, e no Irã nós não podemos correlacionar, pelo contrário, não há uma relação direta entre o rendimento da renda deles e as importações que eles fazem da soja. O trigo, notem que nós não temos uma relação boa entre rendimento da população e consumo de soja, e consumo per capita de trigo. Nós temos aqui um consumo saciado, né? Lá o pessoal que lembra lá das elasticidades vai lembrar que isso aqui é consumo saciado. Nós no Brasil não adianta mais querer produzir porque as pessoas chegaram no seu limite de consumo.
e nós não temos uma relação importante com o rendimento médio, nem tampouco com o PIB per capita, nem tampouco com o consumo das famílias, e a população é aquele que tem uma melhor relação, embora também seja uma relação fraca. Terminamos a parte dos grãos, vamos também rapidamente passar pelas pecuárias, né? Pelo consumo de carne. Notem que carne bovina e rendimento médio tem uma relação também bastante forte. Para cada 1% que varia o consumo, o rendimento médio aumenta 0,29, 0,30 o consumo de carne bovina internamente. Carne bovina tem uma característica importante, eu não consigo ampliar a oferta de uma hora para outra, por isso que ele é menos reagente. Se a oferta fosse mais elástica, se eu pudesse aumentar 30% a produção de um ano para o outro, certamente esse número seria maior. Em relação ao PIB per capita, também tem uma relação boa, 0,35 de variação no consumo à medida que varia o PIB per capita. O consumo das famílias, 0,19, não é uma variação muito grande, embora notem que a correlação e o aumento da população também, ele tem uma relação importante, para cada 1% que cresce a população, cresce 0,51% o consumo de carne bovina. Notem que os nossos importadores, Hong Kong, o nosso principal importador também, tem uma relação bastante forte entre crescimento da renda deles com as importações que eles fazem de carne do Brasil. O mesmo se verifica pela plataforma continental da China. Já Egito não é tão forte, embora exista, e a Rússia também tem uma correlação bastante significativa entre o crescimento da renda deles e as importações. Então, nessas alturas do campeonato, vocês já devem ter se dado conta, já devem ter percebido que se o Brasil não cresce, mas o mundo cresce, nós vamos produzir mais. Nós vamos produzir mais porque alguém no mundo vai comprar. E essa é uma grande vantagem do agronegócio em relação a outros setores. O agronegócio foi um setor que por muito tempo deixou de ser estratégico no Brasil. Graças a Deus, o governo simplesmente não tinha um plano para o agronegócio, não tinha uma política voltada para o agronegócio. Nós tivemos isso todos os anos 80, todos os anos 90, um abandono total do governo brasileiro em relação à agropecuária, e foi justamente nesse período que o agronegócio deu certo. Foi justamente quando o agronegócio, esse setor, deixou de ter um tutor, deixou de ser estratégico, deixou de ocupar a mente e os corações dos planejadores centrais. Foi justamente que ele ficou livre para crescer, e assim ele fez. Se o Brasil não cresce, o mundo cresce, ele puxa o agronegócio brasileiro, uma vez que este é o setor mais internacionalizado da nossa economia. Nós somos grandes exportadores, uma parte importante da nossa produção ela é voltada para fora. Suínos e aves, que nada mais são do que espigas de milho, né, no caso dos frangos com asas e no caso dos suínos com focinho, porque eles basicamente são milho, né? Nós somos aquilo que nós comemos, dizem os nutricionistas. Então, tirando isso como verdade, deve valer para os animais também, né? Boa parte do custo desses animais é justamente a produção de milho, e eles são os maiores consumidores. Nós temos, olhando internamente também, temos uma relação bastante alta. Para cada 1% que varia, o rendimento médio do brasileiro varia 0,88% o consumo de carne suína. E aqui uma coisa que eu vou ser repetitivo, mas eu acho importante ser repetitivo, nesse ponto. Quando a gente fala 1% que varia, não é só para cima, né? A gente geralmente tem na nossa cabeça que variou 1%, então tem uma relação positiva, quando varia positivamente. Não, isso é quando varia negativamente também. Se sobe 1%, sobe 0,88% o consumo, mas se cai 1%, cai o consumo. E nós estamos passando por um momento terrível de consumo dos alimentos no Brasil. E as pessoas se perguntam, não, mas como comer? As pessoas não deixam de comer. Deixam de comer sim. Elas diminuem o seu consumo. Elas diminuem muito o seu consumo. E as crises, só o que ela faz com que se diminua de desperdício
já é o suficiente para ter um efeito bastante significativo na demanda por alimentos. Não subestime a crise. Crise diminui ingestão de alimentos, sim, lamentavelmente. E nós não vivemos os melhores momentos da nossa história, economicamente, como vocês sabem isso tão bem quanto eu. Em relação ao PIB per capita, notem que nós temos uma relação bastante interessante, cresce até num patamar maior, de 1%, e também cai, né? À medida que o PIB per capita varia, o consumo de carne suína no Brasil varia bastante. O consumo das famílias tem uma relação de 0,64, que também é alta, e com a população nós temos uma relação também, cresce quase 2%. Isso tem muito a ver com preferências, né? As pessoas estão descobrindo a carne suína, muita gente ainda não descobriu. Quando nós olhamos os nossos importadores, Hong Kong é aquele que a gente nota claramente que o crescimento econômico deles, o rendimento médio do habitante de Hong Kong, influencia muito as importações de carne suína, o que a gente não enxerga na China, mas por uma razão muito simples. A maior parte da importação de carne suína da China é feita via Hong Kong. Então nós podemos imaginar que isso também vale para a China. Já a Rússia nós não encontramos essa relação, e na Argentina tem uma relação até inversa, que deve ser por alguma daqueles tricks estatísticos que às vezes acontecem na vida da gente. O frango, para finalizar, também não é diferente. Notem que nós temos uma relação até de bem superior no caso do consumo de frangos, à medida que varia 1%, varia 1,10% o consumo de carne de frangos no Brasil. PIB per capita 1,76%, né? O consumo das famílias 0,98% e a população mais de 3%. Então, evidentemente, isso não é um fenômeno brasileiro tão somente, no mundo inteiro está acontecendo. O consumo de frango, o frango que era até bem pouco tempo uma das carnes menos consumidas do mundo, ela deve ali por 2030 ser a carne mais consumida do mundo. A carne mais consumida do mundo hoje é a carne de suíno, perdendo espaço para a carne de frango todo o santo ano. Os nossos importadores, nós vemos relação bastante direta com o crescimento econômico. A Arábia Saudita, fica muito claro, o próprio Japão, a África do Sul, China, todo mundo, à medida que o rendimento aumenta as importações do Brasil. Então reforça aquela tese, né? Se a economia vai bem, o consumo aumenta. Seja este o consumo interno, se a economia interna estiver bem, se não estiver bem, mas a economia mundial estiver bem, o consumo também vai estar bem, só que não pelos brasileiros, pelos nossos importadores. De qualquer forma, o agronegócio termina trazendo um pouco do crescimento econômico mundial para dentro da nossa economia, uma vez que a gente se relaciona com o que está acontecendo lá fora. Entretanto, por outro lado, se a economia vai mal, o consumo diminui. Então, nós não temos dúvida da importância da economia para este setor, para o consumo da nossa produção, para a demanda que faz o contrapeso à nossa oferta. E olhando o Brasil, né? Bom, então eu acho que está muito claro que, e eu aqui no papel hoje, não só de um economista do Corecon, mas também como um economista de uma entidade que representa a produção agropecuária no Estado, o que está acontecendo na economia nos interessa. Nos interessa porque atinge os nossos interesses, atinge aquilo que atinge o bolso, atinge o negócio, atinge a rentabilidade, atinge os níveis de investimentos que as pessoas estão dispostas a fazer. Então, a economia, sim, é um problema nosso. Sim, estamos preocupados com ela. Então, nós vamos, por conta disso, eu quero fazer uma pequena evolução do que tem acontecido no Brasil nos últimos anos e, sobretudo, a gente discutir um pouco o porvir, né? Vejam que rendimento médio, como eu disse, como mostrei, ele é um fenômeno que tem uma correlação com a demanda dos nossos principais produtos. Eu podia ter posto aqui todos os produtos, só que eu ia precisar
a noite inteira, de madrugada, para poder falar. Eu peguei só os principais, mas em todos vocês viram que é muito forte a relação entre rendimento médio e o consumo. E o que tem acontecido com o rendimento médio? Nós tivemos uma queda de mais de 10 pontos percentuais no número índice do consumo, do rendimento médio no Brasil. Perdemos aqui 13% de queda entre 2014, abril de 2014, e o último dado que temos. É bem verdade que já tivemos pior, parece que estamos tendo uma melhora, mas vamos combinar que isto ainda não é o suficiente para a gente falar em retomada, melhora, coisa do tipo. Quando nós olhamos para, já que não podemos olhar trimestralmente o PIB per capita, vamos olhar então o PIB e vamos ter a população como dada. Percebam que nós tivemos uma queda bastante grande, desde 2015 estamos com o PIB acumulado em 4 trimestres no negativo. Se a gente tiver a curiosidade de olhar um pouquinho mais para trás, nós vamos olhar que desde que nós voltamos da crise econômica mundial, lá em 2009, quando o nosso PIB chegou a ter um registro negativo em 2009, nós nos recuperamos, só que desde lá a nossa economia não parou de cair até o fundo do poço, que se registra pelo PIB no segundo semestre, bem no meio do ano de 2016. No segundo semestre de 2016 foi o fundo do poço. De lá para cá nós temos melhorado, mudamos completamente o tipo de política econômica que vinha sendo praticado. Agora, dizer que o que está acontecendo no Brasil é um sucesso, a gente tem que usar um pouco da criatividade, da boa vontade, porque não está. Nós ainda estamos com uma taxa de crescimento muito baixa, muito ruim, e sobretudo diante da queda que nós tivemos acumuladas nos últimos períodos. O consumo das famílias, que é igualmente importante para o consumo dos produtos para o consumo dos produtos agropecuários, também tivemos uma queda bastante significativa. Hoje estamos com crescimento acumulado em 4 trimestres de menos de 1%, o que é muito baixo. Quando nós olhamos o emprego, que é uma variável determinante para o nível de consumo, notem que no acumulado em 12 meses, quando olhamos o saldo entre as admissões e as demissões, ainda nós temos a destruição de 123 mil postos de trabalho. Ou seja, o Brasil ainda não está gerando emprego em 12 meses. Mas nós desde aqui começamos a diminuir o tamanho do problema. É verdade. Nesses últimos meses temos gerado. Sim, é verdade. Mas quando nós olhamos os dados acumulados, nós ainda estamos com um saldo negativo. Tem muita gente ainda desempregada que precisa voltar para o mercado de trabalho. Ainda estamos no vermelho. E não é muito difícil de entender o porquê que os empregos deverão ser a última variável a melhorar o seu desempenho, a última variável macroeconômica. Nós acabamos de fazer uma reforma na área trabalhista, mas que ainda gera muita insegurança jurídica para as empresas, e com aquelas leis anteriores só podia demorar mesmo, lamentavelmente. Quando nós olhamos o crescimento populacional, que eu também mostrei para vocês que esse crescimento ele é importante para o crescimento do consumo, isso é a única coisa que no Brasil cresce de maneira consistente. A gente deve ter um crescimento até 2040, nós deveríamos ser 228 milhões de brasileiros. Então, pelo menos por essa via está garantido o nosso consumo. Só que acontece o seguinte, não basta nós voltarmos para o azul, nós estamos voltando para o azul, nós vamos voltar para o azul. Nós vamos sair dessa crise, não tem dúvida disso. Nós vamos sair do poço. Hoje eu diria que nós saímos do fundo do poço, mas nós não saímos do poço. Mas nós vamos sair desse poço, não tem dúvida disso. A questão é a seguinte: enquanto caímos, nós íamos caindo, íamos piorando, o mundo ia crescendo. E à medida que o mundo crescia e nós caíamos, nós perdíamos espaço. A grama do vizinho ficava mais verde do que a nossa. E o mundo cresceu bem. Só que isto não é um fenômeno da crise. Isso é um fenômeno que piora com a crise. Porque quando a gente
transforma o crescimento do mundo e o crescimento do Brasil em número índice, pegando lá 2003 para cá, vejam o quanto está crescendo o mundo até 2021, de acordo com as projeções do FMI, e vejam o Brasil. Quer dizer, nós estamos nos afastando. Nesse período, enquanto o mundo, 2013, 2016, enquanto o Brasil cresceu 26%, o mundo cresceu 49% nesse período. Nós estamos ficando para trás. Por isso que a juventude está querendo cada vez mais ir embora. Quando eu nasci lá em 1980, o Kitolfo nasci em 80, eu posso estar com essa cara de acabado, mas eu nasci em 80. Quando eu nasci lá em 80, se nós pegássemos e disséssemos assim, ó, os países da OCDE, são os países ricos, lá onde nós queremos ser, aqueles que nós queremos ser, em termos de economia. Digamos que a renda média dos países da OCDE fosse 1. O quanto seria a do Brasil? O do Brasil, lá em 1980, era 0,48. Cerca da metade da renda per capita de um país rico da OCDE, da média dos países ricos da OCDE. Pois em 2020, nós deveremos ser 0,31. Ou seja, nós viemos caindo, notem, lá 80, lá na metade da década de 90, nós já estávamos em 0,34. Ou seja, o Brasil ele vem perdendo espaço no mundo de maneira consistente. Aí a gente tem estabilidade econômica, dá uma melhorada na economia, demos uma anabolizada nela por aqui, damos uma melhorada, só que voltamos a cair com a crise econômica. Nós estamos empobrecendo em relação ao mundo. E isto é algo que tem que nos trazer algum tipo de reflexão. Porque nós ficamos discutindo muito debate ideológico, porque o partido A, porque o partido B, porque o fulano, porque o Beltrano, não, esse tem que ir para a cadeia, não, esse não tem que ir para a cadeia. A gente fica muito preso nesse debate e muitas vezes nós, economistas, isso é o que mais dói, nós que fomos treinados para não fazer isso, para não cair nessa, para justamente discutir as coisas de maneira teórica, de maneira científica, dar esse tipo de contribuição. Não, a gente também, muitas vezes, apaixonadamente entramos nesse debate político e por conta desse esquecimento da nossa parte, para não dizer desleixo da nossa parte de economistas, essas coisas acontecem. Nós ficamos num debate maniqueísta e esquecemos o grande debate do crescimento econômico. Algo que no Brasil, pelo menos desde 1980, 84, quando eu comecei, talvez 86, comecei a enxergar o mundo, desde lá, pelo menos, dizer que nós vamos crescer é quase uma ofensa, é que nem dizer que vai lucrar, é quase que um problema aqui no país. Pois está aí o resultado. Os outros países estão crescendo e nós estamos ficando para trás. Eu posso usar uma outra forma de mostrar a mesma coisa. Vamos olhar aqui em 1990, peguei a renda per capita do Brasil e botei ela no meio. Um X números de país para cima, um X números para baixo, um igual número para cima, igual número para baixo. Ou seja, eu estava olhando a vizinhança do Brasil. Quem era a vizinhança do Brasil em 1990 em termos de renda per capita? O Brasil tinha uma renda de 6.686 e quando nós olhamos para 2016, o que vai ao encontro de muitos discursos políticos, né? Não, o Brasil cresceu muito, olha que beleza, era 6.700, agora está 15.127 mil dólares. Vejam só que maravilha de crescimento, quase que triplicou. Pois é, só que a Argélia, que estava abaixo de nós, ela continua aqui nossa parceira, nossa querida companheira, uma posição abaixo do Brasil. O Irã, apesar do Estado Islâmico, apesar daquele maluco lá que é presidente, apesar dos conflitos que eles têm, da guerra, de ser uma teocracia, eles passaram do Brasil. O Irã hoje está com uma renda per capita melhor que a do Brasil. A África do Sul piorou em relação ao Brasil, outro país que fez Copa. O Uruguai melhorou em relação ao Brasil. Estou pegando os que estavam pior, os que estavam melhor também melhor. A Polônia, que era pior, inclusive, do que o Uruguai, está lá em cima, está bem melhor que a gente. A Turquia também passou a gente.
O México também passou a gente. Quer dizer, o Brasil está ficando para trás. Hoje, olhando esses mesmos países, só está pior que o Brasil ainda. A Argélia, Suriname, África do Sul e Ucrânia, que teve uma guerra com a Rússia. Vejam, isso mostra que tem alguma coisa aqui que não está bem. Alguma coisa que não está bem. Se a gente continuar fazendo o que nós estamos fazendo, provavelmente a gente vai seguir piorando. Quando nós olhamos o crescimento das principais economias comparadas ao Brasil, o Brasil está aqui no verde, ó, e aqui a projeção para os próximos anos, notem que nós temos no azul as economias desenvolvidas. Como elas são desenvolvidas, eles já são ricos. Logo, eles crescem a taxas mais baixas do que os países em desenvolvimento, que têm a vantagem do atraso. Notem que o Brasil não só tem tido uma performance pior do que os países desenvolvidos, como para os próximos anos deve ter um crescimento de país desenvolvido. Que maluquice é essa? A gente está crescendo com os ricos, como se ricos fôssemos. Já os países em desenvolvimento, as economias emergentes, que é o caso do Brasil, estão crescendo bem acima do Brasil. Nós deveríamos estar crescendo com esses caras aqui, e não com estes caras aqui. E o mundo no amarelo está crescendo bem acima do Brasil. Bom, se o mundo vem crescendo sistematicamente, e olha só, não venha me dizer que eu peguei o período do presidente A, B ou C, estou lá desde 1996 para cá. Nós estamos sistematicamente crescendo menos que o mundo. Logo, nós estamos empobrecendo em relação ao mundo. E para mim esse é o pior gráfico, que eu não tenho nenhuma alegria em mostrar para vocês. Quando a gente vê a renda per capita do brasileiro em relação à média do mundo, o que nós vemos? Historicamente, o Brasil tinha uma renda média acima da média mundial. Ou seja, se nós fôssemos dividir o mundo em dois grupos apenas, os ricos e os pobres, sem nada no meio deles, nós estaríamos entre os ricos, porque nós estamos na metade de cima da renda per capita na maior parte do tempo. Mas as coisas já não vinham bem e veio a crise e nos botou abaixo do mundo. Pois então agora nós estamos na metade pobre do mundo. Gente, eu acho que a gente tem que olhar para isto de maneira mais atenta, porque as coisas do jeito que estão, nós vamos entregar para as próximas gerações um Brasil bem pior do que nós recebemos. Nós precisamos mudar algumas coisas aqui, do jeito que as coisas estão, elas não estão indo bem. E eu posso me pegar na crise, né? Vamos pegar esse trecho aqui da crise e vamos fazer uma outra abordagem. Se nós nos recuperarmos, vamos supor que nós queremos nos recuperar, que é uma pergunta recorrente que volta e meia me fazem. Tá, Antônio, mas quanto tempo essa crise vai durar? Quanto tempo vai levar para a gente se recuperar? Olha, eu não sei, mas vamos olhar para o passado para tentar enxergar o futuro. Se nós pegarmos o crescimento de 1996 até 2014, ou seja, antes da crise, eu estou na crise botando lá uma dummy, não estou pegando a crise, o Brasil cresceu uma taxa de 3% ao ano. O PIB mundial cresceu a 2,9% ao ano. Média contra média. Ou seja, em 2015 e 2016, nós acumulamos uma queda de 7,19%. Então, o que acontece? Para eu recuperar 7,19%, tendo uma diferença aqui de 0,1%, sabendo que eu caí 7,19% enquanto o mundo cresceu 5,24%, eu tenho que recuperar essa diferença aqui, crescendo 0,1% ao ano, que é a nossa história recente, nós vamos nos recuperar em 2093. Eu não estou com paciência para esperar até lá. Eu não estou com paciência. E também não tenho feito o meu dever de casa para estar vivo em 2093. Mas vejam só que coisa interessante. Se nós crescer 1 ponto percentual a mais, ou seja, não é nem crescer como os emergentes, é crescer 1 ponto mais do que a gente vem crescendo entre 96 e 2014. Ao invés de crescer 3% ao ano, crescer 4%, que não é nada absurdo para um país pobre
como é o país, como é o Brasil. Nós nos recuperaríamos em 2023. Ou seja, já estamos lá, né? Já estamos em 2023. Todos que estão nessa sala estarão lá. Então, quer dizer, nós temos como fazer. Não é impossível, mas temos que crescer um ponto a mais do que a gente vinha crescendo em média. Como é que faz para crescer esse ponto a mais que a gente vinha crescendo em média? Fazendo as mesmas coisas, dificilmente a gente vai chegar lá. Nós temos que fazer coisas diferentes, coisas que blindem o nosso crescimento para cima. Se nós olharmos ainda como o mundo está olhando para a gente, para tentar buscar uma explicação do porquê que nós somos assim, vamos ver então no que a gente tem que mudar, por onde a gente começa, como é que os outros nos olham. Doing Business, da nossa classificação geral, num ranking de 190 países, nós estamos na posição 123, 123ª terceira posição, atrás da Argentina, para quem se importa com essa nossa disputa aqui com a vizinhança. Quando nós olhamos para abrir uma empresa, nós estamos na posição 175 de um total de 190. Eu mesmo fui abrir uma empresa no ano passado e a minha contadora botou os números do CNAE e uma servidora lá da junta, que talvez tivesse até com o seu salário atrasado, parcelado, sei lá o quê, ela glosou o meu processo de abertura de empresa, porque a contadora não escreveu por extenso o que significa aquele CNAE. Mas pelo amor de Deus, o número já para te não ter dúvidas quanto à escrita, tu já bota o número que é para não errar na escrita, mas não, tinha que botar o número e escrever. Uma coisa bastante inteligente para um país em crise, para quem não consegue, para um sujeito que está tentando emitir uma nota, ajudar a crescer a economia, pagar os seus impostos. Pois essas coisas a gente vê no dia a dia. Quando nós olhamos a obtenção de alvarás de construções, nós estamos na posição 172. Registros de propriedade, 128. Por que será que as empresas multinacionais só vêm para cá para vender e não vêm aqui para pesquisar, né? Aqui está a explicação. Não é porque eles são capitalistas escorchantes e estão aqui só para nos explorar. É porque não tem quem consiga registrar nada no Brasil. Leva 7, 8, 10 anos para te registrar uma invenção no Brasil. Ninguém espera isso. O mercado não espera isso. Para pagar impostos, então, é uma loucura. A gente está na posição 181 de 190. E aqui, para mim, um dos nossos grandes calcanhares daqueles, nosso comércio internacional, nós estamos na posição 149 no total de 190. O Brasil é um país que privilegia o conteúdo nacional, a proteção à indústria local, ao agronegócio local, ao comércio local, tudo local. Eu sou a favor, inclusive, de abrir a economia brasileira, antes que me perguntem, para economistas. Eu quero muito que abram a economia brasileira para que, inclusive, venham economistas trabalhar aqui. Tenho medo de concorrência. Pelo contrário, eu acho que eles vão fazer muito bem para o país. Mas não, aqui a gente premia o exportador e condena o importador. Se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, não podemos esperar chegar a outro lugar. Nós temos uma questão previdenciária que precisa, sim, senhor, de problema, de uma solução. Nós temos um enorme déficit crescente da Previdência. É claro que tem uma narrativa de que não tem déficit, não sei o quê. Não tem déficit, a gente está com superávit. Inclusive, nós temos até superávit primário. É tudo, na verdade, uma invenção política, ideológica. Não, a gente tem um enorme problema, a gente precisa enfrentar o problema. Como resolver? Bom, como resolver vamos discutir, mas que a gente precisa resolver, precisa. Não adianta ficar botando o sujeira para debaixo do tapete. Nós temos uma questão tributária, que eu podia aqui passar uma noite só falando dela, eu resolvi botar uma foto aqui de um livro, de uma obra desse advogado, Vinícius Leôncio, que fez esse livro aqui, onde ele registra toda a legislação tributária brasileira. Aqui está ele, junto da sua obra, é um livro de 7,5 toneladas e tem 41 mil páginas e levou 23 anos de trabalho. Para quem está interessado em comprar essa obra, quero dizer que ela é única, tá? Só tem essa. Ele não achou uma editora que tivesse a fim de reproduzir mais cópias, né? Então deve custar caro essa obra. Vejam só o tamanho da nossa legislação tributária.
Como é que eu vou investir num país desse aí? Quem é que investe num país desse aqui? Só nós que somos obrigados, nascemos aqui, não vamos sair daqui, bom, então vamos investir aqui mesmo. Agora, quem não é daqui, e como é que tu explica? Quantos daqui tiveram a oportunidade de olhar para a cara de um empreendedor estrangeiro e tentar explicar para ele que a gente tem 27 legislações estaduais de ICMS que elas mudam? Quem é que já teve a oportunidade de olhar para um investidor internacional e dizer para ele assim, não, o negócio é o seguinte, tem a alíquota interna e a interestadual. E cada estado tem uma política para cada produto, para interna e outra para interestadual. Então quer dizer, tu bota tudo isso numa análise combinatória e vê quantos milhões de possibilidades tu pode ter de tributação do teu negócio. Como é que tu vai saber aonde te instalar, por que te instalar? Enfim, nós não somos um país atrativo para investimentos. Então, é fundamental que os governos, e concluindo, dos 3 níveis, em todos os partidos, independente se são de direita ou se são de esquerda, eles militem em defesa do equilíbrio fiscal. Pessoal, quem lê bastante coisas que são publicadas fora do Brasil, tem uma sensação muito clara. Essa questão de que esquerda gasta mais do que arrecada e direita gasta menos do que arrecada é uma discussão brasileira. Isso não existe no mundo. O mundo não discute mais isso há muito tempo. A esquerda no mundo, ela olha para o gasto e diz assim, não, a gente vai gastar mais com esta agenda. A direita olha para o gasto e diz assim, nós vamos gastar mais com esta agenda. Mas nem direita e nem esquerda discute gastar mais que arrecada. Isso não se discute mais há muito tempo. Para não dizer que nenhum país fora da América Latina discute, a Grécia discute. Que não é exatamente o exemplo de condução da economia que eu quero para o país que eu nasci, vivi e provavelmente vou morrer. O Brasil, ele precisa de reformas, em especial a da Previdência Tributária. Em especial, tem outras, políticas, etc. Mas assim, em especial essas. Se a gente acha que sem fazer reformas nós vamos mudar a trajetória do nosso crescimento, vai seguir mais alguns anos esperando e vai continuar olhando o Brasil perder espaço no mundo. Nós precisamos ainda de mudanças mais profundas. Nós temos que parar de fingir, e infelizmente esse é o verbo, fingir que nós somos tabeliões e escrivães. Nós temos que melhorar o nosso ambiente de negócios, inclusive nos nossos negócios. Eu trabalho numa entidade privada, eu trabalho numa entidade CLT, e a quantidade de porcaria que eu preciso assinar todo santo dia, e que foi meu colega que inventou, é uma coisa enlouquecedora. Nós somos burocratas, sim. Não adianta culpar só os servidores. Porque no público é um inferno, não sei. Não, nas empresas também é. Nós criamos burocracia. Olhem para os seus trabalhos, olhem para os seus colegas e vejam se vocês não recebem e não fazem burocracias que poderiam ser evitadas para os seus próprios colegas. Quantos contratos entre empresas eu exijo que o sujeito, por exemplo, banco, vai lá, não, agora tu vai lá registrar em cartório a tua assinatura, lá, reconhecer a tua assinatura. Não, peraí, meu amigo, tu, gerente, sabe da minha vida mais do que eu mesmo. A minha mulher não sabe das minhas finanças como tu sabe. Tu sabe que eu sou eu, mais do que a minha mulher. Tu ainda quer que eu vá lá assinar um troço? Tu sabe mais da minha vida do que os meus familiares. Para que eu... Quem disse que um funcionário de um tabelionato vai poder afirmar que aquele eu sou eu, se tu sabe que eu sou eu? Mas não, a gente vai naquele. A burocracia nossa do dia a dia. A gente precisa mudar essas coisas. Não adianta ficar criticando só o governo. Nós somos burocratas. A diferença da corte para o Estado, a corte lá da Idade Média, é que, no caso da corte, a sociedade trabalhava para ela. A sociedade está lá para trabalhar e gerar riquezas para a corte. Pois o Estado é justamente uma ruptura disso. É o Estado trabalhando para a sociedade. Mas não é bem isso que nós estamos vendo no Brasil. No Brasil, nós nos tornamos uma coisa em que a sociedade trabalha para o Estado. Isto é algo que nós precisamos refletir e muito. Nós estamos trabalhando para o Estado e não o Estado trabalhando para a sociedade. Isso não está bem. E isso não é direita e esquerda. Isso é uma reflexão de sociedade
que nós precisamos fazer. O crescimento econômico, ele deveria ser uma prioridade no Brasil. Prioridade. Infelizmente, ele não é. Nós somos pobres com requintes de ricos. Nós somos uma sociedade cheia de frescura. Nós somos super complexos. A gente só não tem dinheiro. O resto a gente tem tudo. A gente parece europeus. Somos cheios de coisa. Ah, não, quero abrir uma empresa. Não, tu tem que fazer uma licença ambiental. Mas olha aí, meu amigo, eu quero fazer aqui justamente uma empresa eólica aqui. Eu vou fazer energia eólica limpa, renovável. Mas tu vai fazer licença igual. Qual é o sentido disso? Perguntem para o pessoal da energia eólica quantos anos, eu não falei meses, quantos anos leva para sair uma licença para te fazer uma empresa geradora de energia eólica. Nós somos cheios de frescura. O agronegócio e todas as demais atividades precisam de crescimento econômico. A diferença do agronegócio é que se o Brasil não vai bem, a gente exporta. Mas todas as atividades precisam de crescimento econômico. Isso é uma coisa que interessa a todos. A todos. E aos estudantes, eu queria deixar um recado que eu gostaria de ter ouvido na época que eu era estudante de economia e que talvez tivesse me ajudado na minha trajetória. Trabalhem, estudem não para passar. Trabalhem e estudem para ser grandes economistas. Vocês querem mudar o mundo? São administradores, são da escola de negócio, enfim. Estudem para atuar nestas áreas. Porque não tem coisa mais importante para o Brasil do que pessoas boas nestas áreas. Nós temos muitos gurus. A gente está cheio de guru e gente que em vez de usar a técnica que a duras penas aprende ao longo dos cursos, eles terminam virando mercadores da fé ideológica de outrem. Isso está cheio. Desses economistas em especial, o Brasil está cheio. O Brasil não precisa deles e paga maus salários para eles, sim. Agora, para bons economistas, para aqueles que realmente têm uma visão voltada para aquilo que é certo e não aquilo que as pessoas gostariam de ouvir para fazer narrativas e discursos políticos, para essas pessoas tem muito mercado, sobretudo no agronegócio. Com esses dados, eu agradeço a atenção e eu fico à disposição para o debate. Obrigado, Antônio, pela explanação. Eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito, o Antônio vai poder responder, e lembrando também que o público pode participar enviando perguntas por escrito. Primeiro, Antônio, que eu acho interessante falar sobre a questão do consumo, né? Não é um tema que a gente costuma abordar nas nossas entrevistas, né? Eu falo contigo mais ou menos uma vez por semana. Mas o nosso trabalho também, enquanto jornalista que cobre o setor, ele tem sido também cada vez mais pautado pelo consumo. Antigamente se poderia dizer, de repente, que a editoria de rural ela é voltada ao produtor rural. Hoje não é mais. Né? Hoje o consumidor demanda muita informação, ele quer saber de onde vem o seu alimento, ele quer saber de questões ambientais, de alimentos saudáveis, das práticas, enfim, ele demanda essa informação e o nosso trabalho também tem sido muito pautado por isso. Bom, dito isso, o campo ele foi apontado como grande responsável pelo crescimento do PIB em 2017, um crescimento de 1%, embora pequeno, mas um crescimento após 2 anos de retração, e um crescimento de 13% no agronegócio. Agora, ao mesmo tempo que a gente ouve muito do produtor nesse momento, e tive a oportunidade de ouvir isso bastante durante o Expo Direto, que ocorreu há um mês, é a preocupação com a rentabilidade, né? Não apenas o preço, mas o custo de produção e o que ele ganha, né? A margem de lucro, né? Principalmente em culturas como
arroz, como leite, como milho, trigo. E aí falando na questão até para linkar com a questão do consumo, né, são alimentos que estão no dia a dia na mesa do brasileiro. Fala-se, por exemplo, em uma redução da área de arroz, né, quer dizer, isso pode ter um impacto lá na frente para o consumidor em termos de aumento de preço. Tem produtores de leite que estão desistindo da atividade. E outro dia eu conversei com um produtor que me disse o seguinte: olha, a agricultura vai bem, mas o agricultor vai mal. Certamente estava se referindo à questão do custo de produção, da margem que ele tem em cima da produção. E aí eu peço a tua licença para comente sobre um outro tema que tu não citou na palestra, que é a questão da inflação. O Brasil teve uma inflação em 2017 abaixo do piso da meta, né, abaixo de 3%, que foi bastante comemorada pelo governo federal, inclusive por autoridades do Ministério da Agricultura, que culpam, né, entre aspas, a produção agrícola. Né? O Brasil teve uma grande safra, uma safra plantada em 2016 e colhida em 2017, que ajudou a reduzir o preço dos alimentos no ano passado. Né? E aí, enquanto você estava falando, eu ficava me perguntando, puxa, como é que fica essa relação, né? O produtor reclamando da rentabilidade, o país comemorando uma queda de inflação, e esse descompasso, como é que ele pode ser minimizado? Bom, Natan, tu fizeste duas perguntas bem complexas numa só, e eu vou começar pela primeira. No que diz respeito à rentabilidade do produtor, existe um certo, digamos, um certo fascínio das pessoas em relação à associação do crescimento econômico, que é uma coisa coletiva, que é uma coisa de todos, que é uma coisa multissetorial, e a gente às vezes acha que se um setor está tendo uma performance em termos de PIB espetacular, significa necessariamente que as margens de lucro aumentaram ou diminuíram. Não é assim a realidade. Antes fosse. O agronegócio cresceu 13% em 2017, que foi o grande responsável por a gente ter tido um PIB de 1%, porque a indústria fechou no 0 e os serviços no 0,2%. Então, se nós crescemos 1%, foi graças aos 13% da agropecuária. Só que acontece o seguinte: a gente cresceu muito, em primeiro lugar, porque o ano de 2016 tinha sido um ano ruim, então nós estamos comparando com uma base fraca. Em segundo lugar, os produtores fizeram investimentos ao longo dos últimos 10 anos em especial, que mudou os patamares produtivos, trouxe a agricultura para um outro nível, e este nível basta que o clima não atrapalhe, que vai se ter uma safra grande. E ano passado o clima foi absolutamente perfeito. Então nós tivemos uma série de coisas que se alinharam para a gente ter esse PIB imenso. Quem dera que toda a economia brasileira tivesse crescido no tom que cresceu a agropecuária. Só que o PIB, ele termina no fim do dia sendo uma medida de volume, porque eu, dado um determinado, eu vou ter uma receita, eu vou tirar dela meu consumo intermediário, que é o meu custo, vou ter um valor adicionado. Essas coisas, essa relação do consumo intermediário e da receita, elas não variam muito de um ano para o outro. Então, o que termina variando são as quantidades produzidas. Muita produção significa um PIB maior. Como a gente calcula o PIB pelos preços do ano anterior, a gente usa o deflacionador do PIB para mensurar o PIB, para justamente só pegar a variação daquilo que a sociedade de fato produziu, não pegar as variações de preço. Nós deixamos de capturar e de observar a queda nos preços que teve ao longo de 2017. Então, se a gente olhar o quanto cresceu a produção cresceu, se não me falha a memória, 14% ou coisa que o vale. 14% fez com que o PIB viesse a crescer 13%. Só que os preços caíram quase 25%. Ou seja, a receita unitária
do produtor, de cada unidade produtiva, diminuiu muito. Apesar dele ter produzido mais, ele vendeu essa maior produção a preços mais baixos. E a queda nos preços foi maior do que o aumento